Se fosse explicar a um peixe que ele mora dentro do mar, não poderia falar de água para ele. Ao invés disso, teria de usar referências que este possui, para que então pudesse, a partir do que conhece, imaginar o que desconhece. Toda a realidade que observa e aparenta para você ser algo tão estável é nada mais que a interpretação que seu cérebro dá, mediante a soma dos pulsos que recebe através dos seus sentidos. De tão acostumado a ver a forma, esquece-se que esta é a síntese de todo um processo. Um monte de danças energéticas que só são alguma coisa por causa de você. Do contrário, nem essa dança abstrata seria. Percebendo isso, veria que não pode se apegar muito na forma, pois entre energia e energia, qual seria a interpretação correta? Usa da visão coletiva, chamada realidade consenso, para dar credibilidade à sua interpretação, pois se a realidade é interna, como poderia esta possuir fatores que aparentam serem apesar de mim? Analisando as visões anteriores, daqui as explicaria por dizer que as faltava pacotes de informação. Mas isso é só uma forma de encaixar o que vê em sua visão. Assim como se eles o vissem, agora, teriam sua própria interpretação. Entre todas as visões, o que há é uma interpretação de um mesmo processo. Quanto mais procura, mais o mesmo processo encontra. Do abstrato colapso lógico. Chamaria de louco alguém que diz que as árvores conversam umas com as outras, enquanto em sua lógica desdobra todo um mecanismo complexo de sinalização feita por fungos no subterrâneo. Nessa mesma linha, uma outra pessoa poderia ter utilizado alguma substância e ver gnomos, ou algum serential, analisando e vendo como e quais árvores preservar ou destruir. Desapegue da forma para que possa perceber a essência, assim como se aparece uma nota dissonante em uma música sente desconforto, está treinado a rejeitar qualquer informação que aparenta conflitar com seu ritmo. A visão coletiva de hoje te diminui ao fazer pensar que é um pontinho no vasto universo, se esquecendo de que você dita os ângulos de comparação para só então poder haver micro, macro e meio. Se fosse crescendo, veria em algum momento o que chama de planetas virarem átomos, ou diminuindo, veria os átomos tornarem-se planetas. Perceba que entre ti e o céu há uma infinidade de intermédios, que estão abstratos, assim como pode ter uma distância infinita entre um número e outro, dependendo da razão em uma progressão geométrica. Daí nasce o paradoxo de Zenão, que pode se relacionar ao comportamento da dupla fenda, onde os átomos, quando não medidos, se portam como onda, quando medidos, se portam como partículas. Isso demonstra a natureza lógica da reta, vista na Terra plana, na partícula, no temporal, e a natureza abstrata do círculo, vista na Terra globo, na onda, no atemporal. Agora, notando a efemeridade da realidade, você pode então parar de focar nos desenhos e perceber o que compõe o quadro. O aspecto mínimo da cognição é 0-1 e alternância, passado, presente e futuro, antítese, tese e síntese, vista na Santa Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer parte desse processo depende das outras, e sempre que posta uma, todas as outras já são assumidas, porque algo só é algo quando se destaca de seu oposto. E se há dois estados, quem vê isso já é o 3. Assim acima como abaixo. Estamos vivos porque esse processo é vivo. Nesse ponto inicial o destaque é muito extremo. Um lado cospe o outro incessantemente. Pois se o tudo é tudo, então é nada. Mas se é nada, é porque já viu tudo do outro lado. Vendo, novamente é. A consciência então interpreta esse parar como dor. O momento da morte, onde constantemente se desfaz. Assim foge desse momento. No movimento tem seu destaque, visto como alívio. Para manter o movimento, usa a si mesma de referência. Assim se faz o desenho da geometria sagrada, os 7 ângulos centrais e 5 intervalos. Por isso são 7 cores, 7 tons, 7 formas, 7 camadas do átomo, 7 dias da criação. Nada foge disso, pois essa é a própria estrutura da consciência. Isso é um processo ordenado, vivo e eterno. Por isso o desenho no micro é igual ao macro, por isso os mitos se repetem na história, por isso encontra a proporção áurea do pentagrama em toda a natureza. A simetria de todo o processo é nítida e inegável. Esta é a prova de Deus. Mesmo com partes vivas e independentes, a ordem se mantém intacta. Embora devido à natureza dual da realidade, possa escolher ver tudo dos olhos da desordem, se assim quiser. Embora isso não vá anular a ordem, pelo contrário, só a destaca.